Olá, mulher linda, sábia que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo juntas o livro Respostas de Deus para os Dias Difíceis, de Sheila Walsh. Essa leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson. Leitura 32, Esperança. Pai, eu oro pela amiga que me ouve, que a esperança dela seja renovada, restaurada em teu santo nome, que ela volte a depender do Deus de amor, cuja identidade dela pode ser restaurada na cruz de Cristo. Eu oro em nome de Jesus, amém. Você já esteve em um lugar parecido? Já atravessou uma situação tão dolorosa e solitária que parecia que estava por conta própria? Talvez vocês tenham uma criança com uma enfermidade crônica e a cada corrida apressada para a sala de emergência médica, você se pergunta se Deus está lá ou se você tem de se virar sozinho. Ou você está lutando para manter seu casamento à tona, fazendo tudo o que pode, mas não parece que Deus esteja fazendo muita coisa para te apoiar. Muitos homens e mulheres nas Escrituras se sentiram assim. Gideão se perguntou: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Juízes capítulo 6, versos de número 13. Jó gritou: por que não morri ao nascer e não pereci quando saí do ventre? Jó capítulo 3, versos de número 11. Davi clamou: Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempos de angústia? Salmos capítulo 10, versos 1. E meu Deus, por que me abandonaste? Por que está tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite e não recebo alívio. Salmos capítulo 22, do versos 1 ao 2. Até mesmo Cristo, na cruz, bradou em dor, ecoando parte do Salmo 22. Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Marcos, no capítulo 15, versos de número 34. A experiência de atravessar uma noite sombria é um vínculo em comum para todos aqueles que amam a Deus. O elemento de redenção nessa batalha é a habilidade de se voltar para aqueles que estão vindo atrás de você e fazer com que eles saibam que não estão sozinhos. Há um consolo que só aquele que atravessou a noite e alcançou a alvorada pode trazer àqueles que ainda estão nas trevas. Assim aconteceu com a doutora Ellen Roosevelt, que foi mantida prisioneira pelas forças rebeldes por 5 meses com outros missionários. Ela era uma tal portadora de luz quando escreveu como Deus usou seu estupro brutal para trazer conforto às outras missionárias solteiras. Algumas dessas mulheres temiam, já que haviam perdido sua virgindade por meio do estupro, que estivessem também perdido a salvação. Ellen sabia que não era assim. Sabia que até mesmo no estupro sua relação com Deus não havia sofrido danos. Ela não havia fracassado perante Deus de maneira alguma. Para aquelas mulheres que sofreram, as palavras de Ellen só tiveram tanto peso porque ela também havia passado por tudo aquilo. O consolo que ela deu às outras a partir de sua própria dor e trauma me faz pensar em uma das minhas passagens favoritas das Escrituras. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de todas as consolações, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, ao qual lhe dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação.
2 Coríntios capítulo 1, do versos 3 ao 7. O sofrimento e o consolo, afinal de contas, são companheiros que andam de mãos dadas. O consolo paira à espera do sofrimento e o sofrimento demanda que o consolo esteja presente. Para nós, Deus já cobriu tudo e Ele é o Deus que sofre conosco, com uma das mãos abraçando o sofrimento, e Ele é o Deus que nos traz consolo, com a outra mão tendo cuidado e compreensão a si próprio. Essa ideia modificou minha compreensão das promessas de Cristo. Fomos prometidos por Deus, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Hebreus capítulo 13, verso 5. As Escrituras não dizem que jamais sofreremos, mas que jamais estaremos sozinhos nesse sofrimento. Podemos dizer com segurança, então, que o Senhor é o meu ajudador e eu não temerei. Hebreus capítulo 13, verso de número 6. Minha amiga Evelyn Husband me contou como isso ficou mais claro para ela depois que seu marido morreu. Rick era o comandante do ônibus espacial Columbia, que explodiu na reentrada da atmosfera terrestre em fevereiro do ano de 2003. Evelyn me falou que, ainda que amasse o Salmo 23 desde criança, nunca havia compreendido plenamente o versículo 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. No serviço fúnebre de Rick, esse salmo foi lido, e alguém observou que se é para existir uma sombra, é porque há uma luz. Cristo, que em João capítulo 1, versos 1 diz que é a luz do mundo, entrou nas sombras, para que não tivéssemos de fazê-lo nós mesmos. Ele vivenciou as trevas por nós, para que nunca tivéssemos de fazê-lo sozinhos. As promessas de Deus são muito maiores que nossos sentimentos. São firmes e certas, o tipo da coisa que você pode encerrar em seu coração nos momentos mais turbulentos de sua vida. A doutora Ellen Roosevelt nos mostra que mesmo quando não está sentindo a presença de Deus, pode ter certeza de que Ele está lá e encontrar seu consolo, e esperança. Outra mulher que caminhou com Jesus lutou contra o que parecia ser uma ausência de Deus. Ela lutava para encontrar consolo quando Ele transformou sua vida e em seguida desapareceu, mesmo quando ela se recusou a deixá-lo. Mas ela é uma mulher que aprendeu que Deus está lá, mesmo quando você não pode sentir sua presença. E algumas vezes, quando você menos espera, porém mais necessita, acreditar pode significar ver. Procurando por esperança. Se houve uma mulher que precisou da presença de Deus e do consolo de Cristo, essa foi Maria Madalena. Bem, há alguma confusão sobre qual Maria era Maria de Magdala. Alguns leitores da Bíblia sugerem que ela era a pecadora que lavou os pés de Jesus e os secou com seus cabelos quando ele se reclinou na casa de Simão, o fariseu. Mas as Escrituras não dão apoio a essa noção. Outros leitores da Bíblia dizem que Maria é a mulher flagrada em adultério em João 8, mas não há nada no cânone bíblico que sustente essa teoria, ou a de que ela seria uma prostituta. O que ficamos sabendo quando ela surge pela primeira vez no Evangelho de Lucas capítulo 8, do versos 1 ao 3, é que Maria Madalena era uma alma atormentada. Está viajando com Jesus, os discípulos e outras mulheres a quem Cristo havia tocado após ser curada de muitos demônios. Fora possuída não por um, mas por 7 demônios quando encontrou Jesus em algum ponto do mar da Galileia. Sabemos que ela vem de uma nobre família e que sua cidade natural é Magdala, na costa noroeste do mar da Galileia. Mas não sabemos detalhes de sua cura ou de seu encontro face a face com Jesus, apenas que ele baniu os poderes das trevas de sua vida. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras mulheres. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Lucas capítulo 8, do versos 1 ao 3. E talvez isso tenha sido suficiente, ser trazido de uma vida tão sombria em direção à luz e à paz. Será que isso não mudaria tudo? Não faria com que desejássemos permanecer nessa fonte de luz, caçá-la e habitá-la pelo resto dos nossos dias? Talvez seja por isso que está indicado que a família abonada de Maria estivesse subscrevendo o ministério de Jesus.
Com suas moedas e riquezas, eles afirmam o consolo e a esperança que Cristo traz. Tenho certeza de que para Maria e as outras mulheres que apoiavam financeiramente o trabalho de Cristo, o que elas ganhavam não tinha comparação com o que elas davam. Quando o céu invade o inferno, ganha a aliança de seu coração. Essa verdade deve ter sido o que atraiu Maria à cruz. Não voltamos a vê-la nos evangelhos até a crucificação, o enterro e a ressurreição de Cristo. E ela não somente está lá, mas é figura proeminente no relato, próxima à cruz de Jesus. Maria posta-se com sua mãe e irmã de sua mãe, e Maria, a mulher de Clopas, João capítulo 19, versos 25. Não sou uma feminista, mas acho notável e interessante que as únicas que jamais abandonam Jesus durante aquelas cenas de assassinato foram as mulheres. Talvez soubessem que não corriam tanto risco em relação às autoridades judaicas, que ignorariam sua presença, já que não passavam de mulheres. Qualquer que fosse a razão, elas estavam lá, e sempre me perguntei o que o brado de Cristo, Deus meu, por que me abandonaste, representava para elas em particular, para Maria Madalena. Uau, glória a Deus! Que lindo que Deus fez na vida de Maria Madalena. Ele a tirou literalmente do reino das trevas e a transportou para o reino do seu amor, assim como ele fez comigo e com você, que já confessou Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Que possamos andar, que possamos desejar, que possamos todos os dias querer viver à luz dessa verdade, à luz da palavra de Deus. Nós não queremos mais a escuridão, nós fomos resgatadas das trevas, nós queremos andar e viver num reino de luz. Um grande beijo, Deus abençoe e até a nossa próxima leitura.